Olá, quero falar com você que é empresário e atua no ramo da incorporação imobiliária. Eu tenho um assunto relacionado ao ISS, o ISSQN, para falar com você. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou comentar um artigo que eu acabo de publicar no meu site, mais um texto sobre o assunto, na verdade, dando uma atualizada na jurisprudência, mostrando como que está hoje nos tribunais esse assunto e que muitos incorporadores eu ainda percebo que desconhecem, que acham que não tem direito, acham que é complicado, mas que saiba, não é tão complicado assim e que muitos possuem direito. Em primeiro lugar, eu preciso deixar bem frisado que o tema é o ISSQN na atividade de incorporação realizada na modalidade direta, ou seja, quando a própria incorporadora é quem constrói o empreendimento. Quando ela usa mão de obra própria, a gente fala nos processos, quando ela assume todo o risco daquele negócio, daquele empreendimento. E o que acontece? Os municípios, daí dependendo do município, a gente vê situações assim até bastante abusivas, né? Todas são abusivas e todas são ilegais, mas algumas são mais. Quando tem município que até mesmo para liberar o alvará de construção faz uma estimativa de qual seria o custo daquele empreendimento e condiciona a liberação do alvará de construção ao pagamento, ao parcelamento daquele suposto, né, daquele presumido ISS que seria ali, que incidiria naquela obra, naquele edifício, naquele empreendimento imobiliário. Mas o mais comum é o quê? As pessoas conseguirem, as empresas, né, conseguirem o alvará de construção, tocarem a obra e quando chega ali no momento de liberar o habite-se, né, ou CVCO, como é chamado atualmente, CCO em alguns municípios, o município condiciona, o fisco, né, do município condiciona a liberação desse CVCO, desse habite-se, ao pagamento do ISS, ou pelo menos ao parcelamento dele. E isso, quando a incorporadora foi quem realizou a construção, também realizou a construção e não apenas a incorporação, esse ISS é indevido. Mas, doutor Henrique, por que é indevido? Porque o ISS é muito até simples. O ISS ele é devido quando há uma prestação de serviços. E quando a própria incorporadora é quem constrói, esse serviço de construção não pode ser tributado pelo ISS. Não pode haver tributação num serviço prestado para si próprio. É claro que existe também um segundo momento daquela atividade empresarial, dessa atividade empresarial, que é aquela relação entre os consumidores, os clientes da incorporadora e a incorporadora. Nessa relação também não há que se falar em ISS. Por quê? Porque a obrigação da incorporadora, nesse caso, não é de construir um empreendimento. A obrigação dessa incorporadora é de dar, uma obrigação que a gente fala de entregar. De entregar o quê? Aquela unidade habitacional que foi contratada. É diferente se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma incorporação que fosse um contrato ali de empreitada, um contrato que faz de administração, por exemplo, numa empreitada, numa administração, até se pode falar então na questão na exação, na tributação do ISS. Mas quando a incorporadora assume a obrigação perante os seus clientes de entregar um imóvel pronto, acabado, quando aquele imóvel é vendido naquilo que a gente chama nos processos de preço global, de valor global, não pode haver a tributação do ISSQN. Mas o que eu cito aqui no artigo, que eu vou colocar até o link aqui na descrição desse vídeo, é que existem algumas situações que precisam ser analisadas. Quando é a própria incorporadora quem constrói usando exclusivamente a sua mão de obra, a mão de obra própria, como que é essa mão de obra? Aquela do pessoal com carteira assinada, todo mundo registrado direitinho, com a GFIP, muitas vezes vinculado de maneira correta, né? Vinculado ao CI da obra. Então, não há aí uma prestação de serviço e a jurisprudência, as decisões dos tribunais são pacíficas nesse sentido. São pacíficas
em benefício do contribuinte, no caso a incorporadora. E isso tanto do STJ como dos tribunais estaduais. Não há divergência. O que existe, se você pesquisar decisões judiciais a respeito, o que existe é uma divergência quando não existe prova, uma prova adequada de que a incorporadora atua no ramo da modalidade direta, quando ela mesmo constrói, como eu estou querendo repetir bastante aqui neste vídeo. Então, assim, às vezes a incorporadora entra falando que não quer pagar o ISS ou que quer a restituição do ISS paga aí nos últimos 5 anos, que é possível, mas ela não apresenta a mão de obra própria, não apresenta a relação de empregados, não apresenta as GFIPs, não apresenta as guias de fundo de garantia, o livro de registro, às vezes os olerites dos seus empregados, os comprovantes de salário. Então, nesse caso, o tribunal fica na dúvida se houve realmente ali prestação de serviço de terceiros. E daí eu já entro num outro ponto que eu abordo também no artigo. E quando a incorporadora não realiza completamente a obra, ou ela terceiriza totalmente, ela vai lá, faz um contrato com seus consumidores, seus clientes, e ela contrata uma construtora para que ela sim faça o empreendimento. Nesse caso, a gente fala de uma terceirização total, a grande parte das decisões entende que existe a incidência do ISS. Mas a pessoa pode falar assim, olha, mas doutor Henrique, o prestador de serviço, eu fui apenas tomador de serviço como incorporador. O prestador de serviços, ele já vai pagar. Mas é que, geralmente, em cada caso que a gente atende aqui no escritório, a gente precisa olhar a legislação do município onde foi construído o empreendimento, para ver como é o regramento de ISS-QN. Mas, de modo geral, é tudo bem parecido. E daí o que acontece? A gente precisa saber que, geralmente, nessas leis municipais, o incorporador, o tomador de serviços, assume a condição de responsável tributário. A gente fala por substituição, ou seja, a obrigação é do prestador de serviço, mas o fisco coloca ali como responsável tributário também o tomador de serviço. Para quê? Para que ele já retenha ali o pagamento na hora do pagamento ali daquele serviço e faça o pagamento ao município desse tributo do ISS. Então, o que acontece? Quando há essa contratação de uma empreiteira para tocar toda a obra, é mais complicado. Porém, quando é um caso que é muito comum, a incorporadora tem a sua mão de obra própria, mas terceiriza alguns serviços, um ou outro serviço muito específico, muito detalhado. De modo geral, nesses casos, grande maioria dos tribunais entende que não existe incidência do ISS. Por quê? Porque a contratação de alguns serviços de terceiros, né, a terceirização de algumas atividades ali daquela construção não desnatura, não desfaz o caráter da modalidade direta, não deixa de ser uma incorporação na modalidade direta a contratação de alguns serviços externos. O ideal, eu até costumo falar assim, quanto menos terceirização daquela construção, maior a chance de êxito. Se for nula a terceirização, ou seja, tudo feito com mão de obra própria, e conseguir comprovar isso, essa incorporadora vai conseguir a restituição do ISS pago nas obras dos últimos 5 anos, tem que ser provado obra por obra, não de modo geral, minha empresa atua dessa forma. Não, obra por obra, apresentar os documentos. Inclusive, a gente costuma entrar sempre um processo judicial para cada empreendimento. Fica mais fácil até para a justiça analisar a realidade daquele empreendimento, daquela obra. Agora, então, em primeiro lugar, o ideal é que tenha havido a construção completamente com mão de obra própria ou que tenha sido terceirizado no máximo alguns serviços naquele empreendimento. Daí as decisões são favoráveis ao contribuinte. Agora, se há terceirização total, existe até uma ou outra decisão que continua mantendo a isenção do ISS-QN, mas se o município atribui na sua lei específica o tomador de serviço, no caso a incorporadora, como responsável tributário por substituição, então acaba que pode haver a incidência do ISS. Agora,
alguns pontos, né, eu preciso levantar. Deixa eu dar uma olhada aqui no artigo para a gente não esquecer de abordar nada. Então, eu coloco nele decisão da primeira turma do STJ, faço comentários nessa decisão, da segunda turma do STJ, Tribunal de Justiça do Paraná. O Paraná até tem uma peculiaridade, em alguns municípios tem, não todo o Paraná, mas alguns municípios, né, igual Curitiba e outros municípios, que eles fazem até diferente. Eu falo até que assim, é um pouco mais técnica a questão, porque o município, quando é solicitado ali o ABITS, o CVCO, o município faz uma estimativa com base no CUB, né, no custo ali daquela obra, daquela estimativa, o CUB, que é divulgado pelo sindicato, o Sindiscom, eles fazem uma estimativa de quanto é o custo daquela obra, quanto aquela incorporadora deve ter precisado, gastado para construir aquele edifício, aquele condomínio, e verifica as notas que a incorporadora apresentou, ou os gastos que ela teve com o seu pessoal. Então, por exemplo, se na estimativa do município precisava 10 milhões para construir aquele empreendimento e a incorporadora consegue provar que gastou 7 milhões, por exemplo, o que acontece? Nessa diferença de 3 milhões, o município vai lá e incide o ISS. A justiça entende que isso é ilegal, isso é abusivo. Por quê? Não pode haver essa presunção de quanto, essa estimativa de quanto gastaria. É claro que às vezes se a incorporadora entra sem apresentar despesa nenhuma, daí os desembargadores, claro, analisam caso a caso, né, o juiz, os desembargadores, e eles podem concluir que, na verdade, houve uma utilização de mão de obra de autônomos, de pessoas irregulares, informais, e daí exigir a cobrança do ISS porque o tomador de serviço deveria ter retido esse tributo. Porém, quando há uma demonstração de que houve essa mão de obra própria, ainda que haja uma divergência nesse valor, as decisões são no sentido de afastar a incidência do ISS e mandar a devolver a diferença desse valor. Isso existe no Tribunal de Justiça do Paraná, Santa Catarina e alguns municípios têm uma sistemática parecida com isso, mas de modo mais abrangente, as decisões ficam no sentido de comprovou que utilizou mão de obra própria e o município não tem prova de que houve terceirização de serviço sem retenção ali do ISS, então nesse caso tem que haver o estorno do ISS eventualmente pago, ou até, e tem pessoas que procuram assim, empresário que fala, doutor Henrique, eu acabei de terminar a obra e eles estão impedindo, não querem liberar o ABITS, né, o CVCO. Como que eu faço? É possível, já no final da obra, pedir uma liminar, entrar com mandado de segurança, demonstrar tudo isso, ou uma ação ordinária com pedido de tutela de urgência e pedir a imediata expedição desse CVCO, desse certificado de conclusão de obra. Agora, fique bem atento, é muito importante se atentar à documentação para deixar isso bem comprovado. Quando existem decisões negativas que a gente verifica, que algum colega às vezes não conseguiu, é porque não fez a prova do jeito que deveria. Se houver a comprovação, é um direito importante. E a gente sabe que existem ISS que são de valores bastante vultosos e que então é uma demanda que vale a pena. No meu texto aqui, no meu artigo, no meu site henriquelima.com.br tem mais informações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante para eu abordar. Eu ainda separei por câmaras, igual eu analisei nesse texto o Tribunal de Justiça do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, mas isso é Brasil afora. E analisei por câmara, inclusive, né? Por cada turma de julgamento, por cada câmara, para ver se tem divergência. E não tem. Tá? A divergência é quando o cliente não possui esses documentos. Então eu ainda coloco aqui no texto, né, documentos necessários. Coloquei lista de funcionários de cada obra, por isso que é importante, de preferência, entrar com essa ação separada, né, por empreendimento. Então eu coloquei livro de registro de funcionários, folhas de pagamento, GFIP,
CEFIP, guias de previdência social vinculadas ao SEI, né, que a gente chama agora CNO, da obra, informação RAIS, CAGED, ou seja, para demonstrar essa regularidade. Guias de recolhimento do fundo de garantia, alvará de construção em nome da incorporadora, as guias do pagamento do ISS de cada uma das obras, matrícula do imóvel para demonstrar que o imóvel é da incorporadora ou, se não está no nome dela, mas que ela possui um contrato com o proprietário do imóvel cedendo, algum tipo para provar que ela tinha o direito de construir sobre aquele imóvel. Também ajuda nota fiscais dos materiais usados na obra, tudo em nome da incorporadora. Aliás, isso é muito importante. Eu até coloco no finalzinho do texto ali que, às vezes, tem a situação assim, eu tenho a incorporadora com o CNPJ, mas quem construiu foi um outro CNPJ, porém são os mesmos sócios, daí já não é possível. Tá? As decisões são contrárias, porque tem que ser o mesmo CNPJ, não basta ser do mesmo grupo empresarial. Muito importante ficar atento a isso. Coloquei ainda aqui como documento importante a questão do contrato social, né, a última alteração consolidada, e o cartão do CNPJ, para quê? Para verificar lá que o ramo de atividade é a incorporação e construção, né, incorporação imobiliária e construção. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Conte comigo para tirar alguma dúvida sobre o assunto. Se você precisar, procure um advogado da sua confiança, alguém que entenda desse tema e busque esse direito. É muito importante. Nós sabemos que a vida do empresário é um malabarismo, né? Tem sempre ficar ali tentando reduzir no que for possível a carga tributária, e essa é uma notícia que eu acredito muito boa para aqueles que se enquadram no assunto. Se inscreve no canal, por favor, ativa o sininho e fique à vontade para mandar mensagens para a gente poder tirar suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.